Irmãos, como anunciamos anteriormente, nós vamos retomar hoje os estudos no Evangelho de Lucas. Então, peço aos irmãos que já vão abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Nós vamos estudar do versículo 54 até o 62. Diz a palavra de Deus: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era Caifás, como está lá em Mateus 26, 57. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito, eis aqui, ó Deus, a porção bendita, preciosa da Tua palavra, Senhor. Retomando agora, ó Deus, os estudos desse Evangelho, depois de termos estudado por um bom tempo, ó Deus, a Tua lei, que tanto, ó Deus, nos instruiu, pela Tua graça assim o fizeste, rogamos também, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco. Necessitamos dessa Tua palavra, Senhor, precisamos dela imensamente para não suceder que venhamos dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos ensinos, a chegar ao ponto, ó Deus, da heresia, da apostasia. Estamos cientes, ó Deus, da nossa responsabilidade, mas sabemos que não é por mero esforço, ó Senhor, então somente por graça. Por isso que nós te rogamos, Senhor, derrama a Tua graça claramente aqui manifesta na vida de Pedro. Ajuda-nos a entender essa porção bendita, Senhor. Instrui a Tua igreja, instrui o Teu povo. Anima, Senhor, o Teu povo a viver segundo a Tua palavra, Senhor. Dá o entendimento, ó Deus. Dá, Senhor, a compreensão das riquezas do Evangelho. Não permita, ó Deus, que cheguemos à Tua casa de oração, saiamos, ó Deus, como quem tem ouvidos de mercador, mas que a Tua palavra impacte. Faz-nos, ó Deus, entender que nós somos como Pedro, temos essas fraquezas, ó Deus, as mesmas, nosso coração é o mesmo. Assim, Senhor, nós te oramos, capacita-nos, ó Deus, para falar da Tua parte e trazer, ó Deus, edificação ao Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo é O Choro Amargo de Pedro. Esse é um texto muito conhecido dos evangelhos, né? Talvez a gente possa dizer um dos mais conhecidos, né, dos evangelhos. Mas eu quero lembrar aos irmãos, como nós destacamos na oração, né, que nós retomamos o livro de Lucas e, de fato, eu fui verificar, irmãos, nós passamos quase 3 anos mesmo estudando a lei de Deus. O último estudo de Lucas foi em 12 de março de 2023. 12 de março. Nós estamos em fevereiro, né? Nós estamos iniciando, hoje é o 1º dia de fevereiro de 2026, né? O primeiro domingo. Então são praticamente 3 anos fechados que nós passamos estudando a lei de Deus. Nós ainda éramos uma congregação se preparando para a emancipação, quando estudamos o texto anterior, o trecho anterior, que foi Lucas 22, do 47 ao 53.
O título do estudo foi A Hora do Poder das Trevas. Esse texto aqui, evidentemente, que nós acabamos de ler, né, dos 54 a 62, está dentro desse contexto. Não é? Está tudo dentro da mesma... Qual é o contexto, irmãos? A noite da quinta-feira e as primeiras horas da sexta-feira da última semana de Cristo na terra. Então está localizado aí, quinta noite, fechando. Jesus teve o primeiro encontro com o Sinédrio mais ou menos à meia-noite, que ele passou pelo primeiro julgamento. E esse contexto nos conduz ao coração de um dos momentos mais conhecidos e dolorosos da vida do apóstolo Pedro, sua queda por negar a Cristo. Pedro teve outras quedas, não foi? Anteriormente, né? Ele caiu até dentro d'água, não foi? Lembra que Pedro caiu dentro d'água? Lembra, irmão? Lembra? Quando foi que Pedro caiu dentro d'água? Andar sobre as águas, não foi? Então ele caiu na água. Caiu, irmãos, né? Na água. Pedro teve muitas quedas. Esse homem assim impetuoso, né? No seu caráter, na sua maneira de ser, de agir, caiu quando disse que Cristo não podia passar pela cruz, né? Não podia sofrer, não podia morrer, e foi repreendido pelo próprio Cristo de forma muito forte. Mas agora ele vai negar, e não vai negar a Cristo uma vez só, não. Ele vai negar consecutivamente Jesus Cristo num intervalo pequeno, provavelmente um intervalo de 1 hora. Aí ele nega a Cristo 3 vezes, irmãos. E claro que essa narrativa não surge de uma forma isolada, mas como consequência direta daquilo que Jesus tinha acabado de declarar no Getsemane. Veja, vá um pouquinho mais para trás, olha o versículo 46 de Lucas 22. Vamos lembrando do contexto, irmãos, para a gente retomar, né, na mente assim o estudo, para a gente adentrar. Eu quero que os irmãos assim façam aquele esforço mental de tentar compreender o momento, a circunstância. Nós vamos procurar trazer isso para os irmãos e, evidentemente, retirarmos daí as lições preciosas que nós temos nesse texto. Vamos lá. Lucas 22, 46, diz como, Abraão? Olha o contexto, né? O contexto está aí. Poucas horas antes, Cristo disse isso para quem? Para todos os discípulos. Jesus foi orar naquele momento, irmãos, também muito significativo, né? Que Jesus estava angustiado, naquela angústia, e ele chamando eles a orar para que ele não caísse em tentação. Veja o contexto, pouco tempo antes. Depois, o versículo 53, diga aí, Zaqueu. Foi o título, né, do estudo, como eu disse aos irmãos. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Cristo disse, ore, que o negócio, né, não é fácil. E pouco tempo depois, irmãos, estavam lá os discípulos e Jesus, num momento em que parecia que a hora das trevas ia prevalecer. Tudo indicava, tudo parecia que ia prevalecer a hora das trevas. Jesus é traído, é levado preso. Aqui ele diz, né? Eu estava convosco no templo, você não botou a mão, você vai vir aqui, por que isso? Jesus estava denunciando, né, toda aquela circunstância. Agora ele diz, agora parece que vocês têm poder, né? E vocês vão prevalecer. O que aconteceu com os discípulos, irmãos, nessa hora? Hein? Todos fugiram. Só complementando, não é que Satanás estava ali com Judas, Satanás estava em Judas, né? Isso é interessante, irmãos, porque quando Judas traiu Jesus, ele estava possesso. Sabia, Luana? Judas estava possesso. Sabia, Gisele? Não é interessante? A gente nunca associa, né? Mas ele estava possesso. O texto anterior diz que Satanás entrou em Judas. Judas estava possesso. Aí a gente acha que possessão demoníaca
É somente aquele povo que fala feio, faz força, igual o endemoniado gadareno. Aquilo ali é possessão. Não, irmãos. Tem muita gente possesso. Não fala manso. Judas estava possesso de Satanás e beijou Jesus. A palavra de Deus é necessária, é importante a gente estudá-la, irmãos, ver, para a gente tirar esses estereótipos, essas coisas que perduram na mente da gente, mas que nem sempre é a realidade toda. Muitos ensinamentos mostram só parte, né, Zaqueu? Parte da verdade. A verdade, irmãos, é dura. A verdade é dura. A leitura que a gente fez de João, agora há pouco, é uma verdade dura. Olhe, não receba pessoas com outra doutrina, não. O que é isso? João deixou claro. Não dê acolhimento, não dê cabimento a pessoas que creem em heresias, não. Você está ajeitando, não sei o quê. Muitos ficam dizendo, né? Cada um tem sua doutrina, né? Cada um tem o seu ensinamento, né? Não. Vai dizer, não, isso aqui está errado, viu? Isso aqui está errado, isso aqui é heresia. Rapaz, se eu disser um negócio desse, a pessoa nunca mais vai querer entrar na minha casa. João disse, não se preocupe com isso, não. João disse que era para me preocupar. Hein, irmãos? Qual é o ensinamento? Não. João está falando, não dê acolhimento a esse tipo de pensamento, ensinamento. Muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem crentes assim, irmãos, com uma comunhão tremenda, com pessoas que creem em heresias. Preste atenção, eu estou falando de comunhão. Os irmãos sabem o que é comunhão. Eu imagino, pelo menos, que sabem o que é comunhão. É ter aproximação, é ter diálogo, é ir na casa, é visitar, é andar com, é passear com, é fazer programas, né? Programa, eu digo, né? Combinar coisas. E vai para lá e vem para cá, estica para ali, estica para lá. Isso é comunhão, não é? Não é assim? Eu tenho comunhão. Tem uma comunhão tremenda com pessoas que creem contrário à palavra de Deus, mas se dizem cristãos. A questão é essa, não são pessoas que se dizem, eu sou de Satanás, não é isso não. São pessoas que se dizem cristãs. Irmãos, isso tem tudo a ver com a pregação da noite, é tudo a ver, a pregação da noite. Continua 1 Timóteo, capítulo 6. Os irmãos vão ver, pode ler em casa, a sequência. Leia a sequência. Os irmãos vão ver a relação direta. Então veja, eu vou adiantar, diga, irmão. Sim. Isso, é por isso, irmãos, que quem estuda a palavra de Deus, quem busca se aprofundar na palavra de Deus, começa a ser muito criterioso. Aí o pessoal começa a achar ruim, porque esse rapaz, ele é muito cri-cri, né? É muito crítico, tudo analisa, está tudo analisando. Vai cantar uma música, fica analisando. O pai com os filhos em casa, os meninos estão escutando uma música em inglês, eu digo, vocês sabem, às vezes estão cantarolando, vocês sabem o que é que estão falando? Pai, é chato, né? Não, vocês sabem o que é que estão falando, a melodia é bonita, mas a letra está falando o quê? Está dizendo o quê? Começa a ser chato. É porque o crente, irmãos, é verdadeiro, começa a analisar as coisas. Como é que a gente não se mistura com o mundo? Se eu começar a analisar as coisas. Deus, quando separou o seu povo, principalmente ali, não é? Quando o resgata da escravidão e coloca Moisés ali adiante, depois que ele sai, que vai para o deserto, quais as primeiras atitudes de Deus para com o povo? O que é que Deus faz? Dá o que para o povo? Os mandamentos, suas leis. Para quê? Não, vocês são um povo separado. Vocês não podem agir como o povo dessa terra. Vocês não podem adorar a Deus como o povo dessa terra. Vocês não podem se relacionar uns com os outros como o povo dessa terra. Vocês não devem ter a mesma cultura do povo dessa terra. Ou seja, vocês têm que ser pessoas criteriosas. Não foi isso, irmãos, que Deus fez? Eu sou o Senhor teu Deus. Vocês estão em relação pactual comigo. Vocês têm um pacto comigo, não tem um pacto com o mundo, não. O pacto comigo é esse. Está aqui.
Pastor, onde é que está o amor? João disse onde é que estava o amor. Nós lemos. O amor está onde? Em guardar os meus mandamentos. Aí está o amor. Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Com os mandamentos que Deus me deu. Não são com os meus mandamentos. Não é com a minha ideia. Não é com a minha concepção de casamento. Não é. É com a minha concepção de casamento? Não. É com a minha concepção de como ser um bom empregado? Não. Nós vimos. Não foi Paulo mostrando como é que é ser um bom empregado? Mostrou ou não mostrou, irmãos? Como tratar o patrão? Não foi? Até nisso, pastor, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É pela Escritura. Então você começa a ser criterioso, senão você vai se misturar. Nós vamos ver aqui, irmãos. Eu já vou adiantar para os irmãos, não dá para ver o estudo todo hoje, tá? Já vou adiantar para os irmãos. Se eu der o estudo todo hoje, a gente sai no mínimo 12h30 daqui. Vocês vão ver, Pedro se misturou ou não se misturou? Veja aí no texto se ele não se misturou. Veja aí se ele não sentou com os ímpios no pátio da casa do sumo sacerdote. Ele estava se aquentando, era de noite, já perto da meia-noite, tinha um fogo ali normalmente. Os estudiosos mostram, eu disse aos irmãos que eu quero que os irmãos tentem adentrar aqui no estudo. Como era que isso aí? Jesus ia para o Monte das Oliveiras, né? Jesus estava na sua última semana, chegou em Jerusalém, rapidamente, irmãos. Jesus, isso é as últimas horas de vida de Jesus aí, irmãos. As últimas horas de vida dele. Ele sabia disso. E as últimas horas de vida dele, irmão, foram as mais terríveis que a gente possa imaginar. A começar em que sentido? No sentido em que, no momento do aperto, todos os seus discípulos, usar uma expressão bem popular, vazaram, né? E o que ficou, negou ele. Imagine. Então Jesus nessa semana fazia assim, ele chegou em Jerusalém, foi recebido, né? Hosana, tal, aquela questão toda. Então ele passava o dia no templo e de noite ia para onde? Ia para onde? Monte das Oliveiras. Então ele passava o dia no templo, subia para o Monte das Oliveiras. Ele passava ali, ensinava o pessoal, o povo ouvindo ele e tal, e ele subia para o monte. Todo mundo sabia, né? Como um irmão gosta de usar a expressão, era notório. Não sei quem é, João. Era notório. Todo mundo sabia aí Jesus ia para o monte e voltava, iam seus discípulos, e o povo ficava esperando, ansioso, chegar o dia, porque o povo cercava Jesus para aprender, não era assim? E fazia perguntas, tinha aqueles que queriam aprender, e tinha aqueles que queriam prender Jesus. Então esse aqui é o contexto. E Jesus passa aí eu vou dar um salto, né? Já agora pulando para cá, isso era o começo, então ele passou isso. Não passou aquela situação lá no Getsemane, mostrei para os irmãos, mandando os discípulos orarem, e chegou o momento em que ele foi preso, não é? Ali, né? Essa hora do poder das trevas veio, manifestou na traição de Judas, né? Na traição de Judas, na prisão injusta de Cristo, e alcança o círculo mais íntimo dos discípulos, explorando a fraqueza dos santos. Se no episódio anterior nós vimos a firmeza, a submissão e o domínio espiritual de Cristo diante das trevas, agora o foco se volta para quem? Para Pedro. Para Pedro. Quem era Pedro? Um homem sincero. Era sincero ou não era, irmão? Era sincero. O que ele pensava, ele dizia. Não era? Era até impulsivo. Era zeloso? Era confiante? Era confiante, né? A gente, poxa, era tão confiante dele mesmo que ia se afogando, né? Era marcado também, irmãos, pela fragilidade. Aquele que prometeu fidelidade até a morte, se os irmãos for ver aí no versículo 33 de Lucas 22, passou a seguir Jesus de longe.
E esse pequeno detalhe já antecipa o drama que vai se desenrolar. Então eu quero que você já vá prestando atenção numa coisa: distanciar-se de Cristo, ouça bem o que eu vou dizer, distanciar-se de Cristo, ainda que sutilmente, sempre precede quedas profundas. Então, quando você vê uma pessoa assim, se eu estou vendo ela se distanciando um pouco de Cristo, distanciando da igreja, pode esperar a queda. Você já vai aprendendo. Foi o que aconteceu com Pedro. E você acha que vai acontecer só com Pedro? Não, meus irmãos, não. Esse texto aqui que nós vimos nos lembra que até os verdadeiros crentes, quando confiam em si mesmos e não vigiam em oração, estão sujeitos a quedas sérias e, consequentemente, choros amargos. Pedro estava muito confiante nele. Senhor, se preciso for, eu vou preso contigo. Eu vou preso contigo. E se isso for pouco, eu vou até a morte. Já vi um rápido parênteses. Eu vejo muitos crentes: olha, irmão, tenha cuidado com isso aqui. Não, pode ficar tranquilo, pastor. Olha, irmão, tome cuidado com essa questão. Olha, atente para isso. A palavra de Deus diz: tome cuidado, isso aqui pode ser perigoso. Então, pode deixar, tenho muito tempo de igreja, já sei como é. Claro, irmãos, que a negação de Pedro não é um acidente fora do plano divino, né? Não foi uma surpresa para Deus, foi? Não foi surpresa para Deus. Ocorreu sob a soberania de Deus, em cumprimento com as próprias palavras de Cristo. Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu te sustentei, Pedro. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essa passagem bíblica preserva com clareza a distinção entre queda e apostasia. A queda no pecado, né? Não estou falando da queda, estou falando da queda no pecado. Pedro cai gravemente, mas não é abandonado. Peca, mas não é entregue à condenação final. Como é o nome disso? Isso se chama o quê? Pedro peca, mas não é entregue à condenação. O nome disso é graça. De novo aqui a gente vai citar novamente. Você vai fazer automaticamente o contraste entre Pedro e que outro discípulo? Judas. Todos os dois pecaram contra Cristo ou não? Sim, não foi? O choro de Esaú. Isso. Todos os dois choraram. Chorou. Então o choro amargo de Pedro marca o início da sua restauração. O olhar de Cristo, quando o alcança no momento da negação, não é um olhar de destruição, mas de graça, que vai convencer Pedro do seu pecado, vai humilhar Pedro, mas vai levá-lo, essa humilhação vai levá-lo ao arrependimento. O choro de Esaú não levou ao arrependimento, ele não encontrou isso. Exatamente. Exato. Qual o motivo? Qual o motivo? Motivo, irmãos. Então veja, esse estudo também vai nos chamar a refletir sobre o perigo da autoconfiança, o perigo de ter medo mais dos homens do que temer mais aos homens do que a Deus. Mas também nos fala sobre a fidelidade a Cristo. Preste bem atenção, fidelidade a Cristo. Mas destaca imensamente a fidelidade de Cristo em preservar os seus, mesmo quando eles falham. E aí a resposta lá, João, como é o nome dessa doutrina? Perseverança dos santos, irmãos. A doutrina está aqui, a perseverança dos santos. Aquele que está selado com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo da promessa, ele preserva. Meu irmão, vamos lá, vamos abrir um parêntese aqui, entre aspas, não é tanto parêntese. Que pecado foi esse de Pedro, irmãos? Na hora, irmãos, que Cristo não só foi preso, mas estava sendo ali julgado injustamente, foi condenado injustamente. Poucas horas antes, o homem disse que ia preso com Jesus e negar Jesus. Um pecado desse, diga aí, Zaqueu, que pecado, covardia. Primeiro, olha,
todo mundo correu. Presta atenção. Todos os discípulos correram, meu irmão. Correu. Ele correu e muito provavelmente, eu vou me aprofundar, mas muito provavelmente, aqui não. Os irmãos sabem, eu não citei, irmãos, mas agora eu vou citar. Esse episódio está registrado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E evidentemente, algum dos evangelhos traz mais detalhes. E Pedro estava acompanhado de outro discípulo. Outro discípulo, muito provavelmente era João. Todos correram, meu irmão. Todos nós corremos. Todos nós corremos. Esse estudo aqui, irmãos, o objetivo, sabe qual é? Eu vou dizer aos irmãos, como podemos evitar o choro amargo? Como podemos evitar o choro amargo? A hora do poder das trevas pode revelar o pior de nós. É no aperto. Por isso que Cristo disse, ore para você não cair em tentação. Ore para você não cair em tentação. Porque a coisa vai apertar. E quando apertar, o que é que você vai fazer? Então eu quero trazer a primeira lição para os irmãos. Primeira lição hoje. Com a graça de Deus, depois a gente continua, tá? Primeira lição hoje. Como podemos evitar o choro amargo? Como podemos evitar cair no mesmo pecado de Pedro? Sabe como? Seguindo Jesus de perto. Olha o versículo 54. Gisele, leia aí, por favor. Pronto. Então a primeira coisa para não chorar amargamente é seguir de perto, porque Pedro seguiu de longe e depois chorou. Eles levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Os irmãos lembram como era o nome do sumo sacerdote? Caifás. Tinha dois naquela época, Anás e Caifás. Muito provavelmente, irmãos, um era parente do outro, tá certo? Sogro. Muito provavelmente os estudiosos acreditam que é o seguinte, quando Jesus foi preso, levou para a casa do sumo sacerdote. Os estudiosos dizem, irmãos, que essa casa normalmente era uma casa grande, né? Casa do sumo sacerdote, não tinha esse pátio. Tinha na frente a portinha para dar acesso ao povo, né? Tinha um porteiro, tinha alguém ali que dava acesso, né? Então, muito provavelmente era o seguinte, tinha um pátio bem grande antes de você chegar na casa. Tinha um pátio grande. Acredita-se até que a casa seja colocada até num lugar mais elevado, para você lá de cima ver o que está acontecendo embaixo. Isso é comum, né, Zaqueu? Você faz aquela casa assim, eleva ela, ou se não, ficava na parte de cima. Então ali tinha um pátio. Jesus foi levado dali e Pedro estava seguindo ele à distância. Então Jesus aqui, Pedro olhando. Nesse processo, irmãos, Jesus foi levado para um local lá dentro onde foi inicialmente julgado. Ele estava passando por um primeiro julgamento do Sinédrio. Enquanto os principais lá do Sinédrio estavam com Jesus fazendo o julgamento, esse acontecimento aqui, narrado, está acontecendo em paralelo. Quando Jesus, não é que Jesus estava o tempo todo ali, é porque pela narrativa aqui de Lucas, talvez você fique imaginando que Jesus estava ali por perto o tempo todo, porque no final Jesus olha para Pedro, né? Mas na verdade, esse olhar de Jesus para Pedro aconteceu muito provavelmente depois que Jesus retornou do julgamento e passou por lá e foi levado. Então Jesus olha para Pedro. Então é isso que eu quero que os irmãos entenda, entrem dentro dessa perspectiva, no sentido de compreender o momento e a situação, e o que isso representa, irmãos, para a gente espiritualmente. Veja, Pedro abandonou Cristo imediatamente? Não, ele ainda estava seguindo, mas estava seguindo de longe. O que é que isso representa, irmão? Representa um discipulado dividido. Por que Pedro estava ali? Curiosidade, muito provavelmente, né? Curiosidade, o Pedro impetuoso, né? Mas não teve coragem. Disse, não, eu sou discípulo de Cristo, mas eu fico de longe. Eu quero ver o que é que vai acontecer, como vai acontecer. Mas eu não estou com Cristo, irmãos. Aqui ele não está lá com Cristo. Ele não está fazendo aquilo que ele disse, se for preciso eu vou preso contigo. Ele não fez isso, primeiro correu.
Depois ele disse, não, eu acho que não está certo isso não, né? Vem aquela coisa na cabeça, a Bíblia não diz exatamente o que é que se passou, mas as narrativas levam a um pouco de curiosidade, um pouco de peso na consciência. A questão o fato é que ele não foi com Cristo, não é? Ele não se expôs ao risco de ser identificado com Cristo. Pedro tentou conciliar duas coisas incompatíveis. Quais são essas duas coisas? Fidelidade a Cristo e autopreservação. É incompatível porque, eu vou citar à noite a pregação, ele disse, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. O discípulo de Cristo tem que estar disposto a perder sua vida. Esse é o preço, irmãos. Só que infelizmente esse é o preço que não está sendo pregado nas igrejas mais. As pessoas querem seguir a Cristo de longe, se autopreservando, numa distância espiritual, e essa distância espiritual enfraqueceu sua coragem e comprometeu ele. Então veja, tome nota aí, quem segue Cristo de longe acaba cedo ou tarde negando-o de perto. Eu vou repetir, quem segue Cristo de longe acaba cedo ou tarde negando-o de perto. Pastor, e a perseverança dos santos? Meu irmão, a perseverança dos santos não anula a vigilância, não anula a responsabilidade. E eu pergunto, quando é que você na prática segue Jesus de longe? Vamos aplicar. Quando é que na prática eu sigo Jesus de longe? Primeiro, quando você se distancia voluntariamente dos meios de graça, porque você só se sustenta, irmãos, perto de Cristo pela graça, mas Deus nos dá os meios de graça, a comunhão dos santos, a oração, a meditação, a adoração a Deus, o culto público, a leitura da palavra. Quando você prioriza outras atividades, ou troca os meios de graça por outras atividades, por outros compromissos, você está seguindo Jesus de longe. Não, eu sou discípulo de Jesus, mas assim, numa distância confortável, né? Aparentemente confortável. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu corro. Mas isso, irmãos, quando a gente faz isso, o choro vai vir depois. O crente verdadeiro, ele vai chorar. Hein? E você quer fazer isso, irmãos? Me diga. Está aqui o exemplo de Pedro. Mas você quer passar por isso? Você quer negar Jesus? Eu penso que não, né? Deus preserva, irmãos, os seus mediante os meios, né? Por isso que Ele dá os meios. Deus usa os meios de graça. Então, quem prioriza outras atividades, outros compromissos, em vez de um meio de graça, está fazendo o quê? Está seguindo Jesus de longe. E distanciar-se voluntariamente dos meios de graça expõe o crente às quedas, e quedas dolorosas. E pode ainda, irmãos, revelar incredulidade, revelar o quê? Um falso cristianismo. Entende o perigo? Nós queremos, irmãos, dar alegria a Cristo ou tristeza? Um irmão aqui, já desde muito tempo, tem um exemplo interessante. Ele diz assim, uma pessoa que sempre lhe faz o bem, que lhe fez o bem, pense comigo aqui, uma pessoa que lhe ajudou, você estava num momento de dificuldade, e essa pessoa veio e lhe ajudou, pegou na sua mão, perguntou o que você precisava, e você disse, e ela voluntariamente lhe deu a mão, lhe ajudou, você estava doente. Normalmente quando a gente está doente, muitas das nossas atividades normais a gente para de fazer, né? Porque você está doente, você está mal. Aí você começa a gastar seus recursos, né? Para ficar bem, você vai no médico, você tem que comprar remédio, tem que fazer exames. E se você for uma pessoa autônoma, você para de trabalhar. Alguns, se tiver aí pelo INSS, tem que fazer perícia, né, João? É triste, hein? E muitas vezes demora, não é? Tem pessoas, irmãos, que passou 6 meses, mesmo contribuindo com o INSS, 6 meses para poder receber, né? E essa pessoa viu isso e lhe ajudou, sabe? Lhe levou no médico,
comprou medicação para você, pagou os exames, você teve uma queda no salário, mesmo às vezes que você pode até estar sem empregado, mas caiu, rapaz. Como disse, foi pelo INSS, aí, como está pelo INSS, você só recebia um auxílio alimentação se você estivesse trabalhando, aí tirou o auxílio alimentação, deu uma queda no salário, e essa pessoa está lá, o que é que está faltando? Chegou junto. Eu conheço, irmãos, um cristão que disse que passou por uma situação parecida, perdeu o emprego, chegou um irmão para ele e disse assim: olha, está aqui o cartão de crédito, esse cartão tem eu quero que você com ele faça a sua feira semanal. Fez assim para ele: está aqui esse cartão, aqui para você comprar a sua feira. A pessoa fez tudo isso para você. Aí um dia ela chega na sua casa e ela vem lhe visitar, e você, com qualquer pessoa que chega na sua casa, você oferece um cafezinho, né? Um bolinho, né, Aline? Um bolinho. E você tem, na época dessa quente do ano, aí chegou de tarde e disse: vou fazer um suco. E você sabe que a pessoa gosta muito de suco de laranja, mas não gosta tanto de suco de limão. Você tem o suco de laranja, você tem a laranja e você tem o limão. Que suco você vai fazer para essa pessoa? O de limão? Não, né? Não é, irmanita? Vai fazer o de laranja, né? O desejo do crente, irmãos, é trazer alegria, não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. O desejo do crente é chorar amargamente ou é se alegrar com Cristo. Como evitar o choro amargo, irmãos? Andando perto. Andando de perto. Pedro andou de longe. Pedro acompanhava Cristo, seguia Cristo de longe. Qual foi o resultado? O choro amargo. Que Deus, assim, irmão, nos faça entender, né? E nos dê o desejo de jamais seguir Jesus de longe, sempre segui-lo de perto. Permitindo Deus, a gente, né, continua esse estudo, né, com as lições que nós vamos retirar com a graça de Deus dos demais versículos bíblicos.